Pessoal, como havia dito, então, hoje nós estamos aqui no programa Direito e Cidadania com os psicólogos Lilian, Gabriela e Tiago, que vão tratar da prevenção ao assédio no ambiente de trabalho. Primeiramente, quero agradecer a presença de vocês aí por ter vindo aqui e para nos falar desse assunto aqui muito interessante. O que é assédio no ambiente de trabalho? Bom, Wagner, o assédio é uma forma de violência, né? Ele é considerado uma violência invisível, porque ele é uma forma muito sutil, ele acontece de maneira muito sutil. Então, é expor as pessoas dentro do ambiente de trabalho a situações humilhantes, constrangedoras, de maneira a desqualificar dentro das suas funções de trabalho. E especificamente o assédio moral, ele acontece de uma forma bem específica. Ele precisa ser sistematizado, ele precisa ser repetitivo de uma maneira prolongada, então ele acontece várias vezes durante um longo período. Então aí o líder... Teria sim, Lilian, quando você fala assim um longo período, teria durante o trabalho, um mês de trabalho, 15 dias de trabalho... Ou é muito subjetivo isso? Então ele é muito subjetivo, ele precisa acontecer sistematizado e por um tempo prolongado, por ele ser muito sutil, as pessoas não identificam. Entendi. Então por isso que ele é chamado de invisível, né? Uma coisa que vai acontecendo, você vai sendo constrangido e você percebe algo diferente, mas a princípio você não tem a noção que a pessoa está te manipulando para te induzir, por exemplo, a um erro dentro da sua função. Sei. Né? Também do dano, né? A gente tem que analisar qual é o dano que está causando na pessoa. Então, desde a personalidade, desde um dano físico, moral, desde um dano psicológico. Então, esse prolongamento é pela intensidade do dano. Se aquilo está, de certa forma... Que dano, Tiago? O dano em relação à qualidade da vida da pessoa no ambiente de trabalho. Seria assim um dano psicológico? Um dano psicológico que também pode dar continuidade no seu ambiente também fora do local de trabalho. Então, desde familiar, desde nas suas relações interpessoais e pessoais, se aquilo está, de certa forma, deixando a pessoa num estado em que não está, ela não está saudável, né? Então, esse assédio aqui é constrangedor. Ele seria é constrangedor. Assim, constranger alguém. Isso. E vocês teriam alguns exemplos assim para facilitar a percepção? Sim, a gente tem vários exemplos e assim também, o dano ele também não vai ser só psicológico, porque essa humilhação, esse constrangimento, essa desqualificação que acontece com a vítima, ela vai prejudicar essa pessoa em diversos níveis. Então, pode gerar uma ansiedade, a pessoa pode perder o sono, a pessoa pode ter um transtorno alimentar, tudo em decorrência dessa violência que está acontecendo dentro do ambiente de trabalho. Pegando o espaço, o gancho um pouquinho, o que acontece? Essa exposição sistematizada, ela causa, dentro do ambiente de trabalho, é bem traumatizante. Uhum. Então, o trauma que a pessoa, acontece com a pessoa, ela é um dano neurológico, né? Então, você tem... Uma vez vivido uma situação traumática, ela está ali registrada. E isso, quando a gente não expressa depois todo esse sintoma, porque a gente fica calado dentro do assédio, acontece muitas vezes, gera sintomas corporais. Então, de repente, você se vê muito irritado, você não tem mais vontade de ir trabalhar, ou no meio da noite você vai, nossa, agora estou sempre com insônia, ou estou acordando no meio da noite, o que está acontecendo? E aí você vai gerando sintomas através do ambiente assediador. Entendi. Né? Então você tem todas essas consequências que podem chegar até tentativas de suicídio, a gente tem históricos disso. Então por isso a importância da pessoa começar a identificar. Estou no ambiente de trabalho, estou numa situação e me senti estranho, porque a princípio você não vai, mas o corpo guarda uma informação. Então, é preciso ter ouvidos para ouvir o seu sentimento dentro daquele ambiente. Né? Então, a emoção é uma informação importante e que a gente deve seguir o gancho. Né? Então, me sentir mal, me sentir constrangida, como que eu vou comunicar isso? Então, acho que uma das importantes formas de você combater o assédio é você aprender a se comunicar bem dentro do ambiente de trabalho. Então, não é porque eu estou ali vivenciando com muitas pessoas durante um prolongado
tempo, né, que é o convívio, eu estou na maior parte do tempo dentro do trabalho. E aí eu vou falar assim, eu posso falar o que eu quero, eu posso ter intimidade. Não, eu estou dentro do ambiente de trabalho. Isso não predispõe que eu tenho mais intimidade com aquelas pessoas. Eu sou mais próximo, mas não tão íntimo. Aí, por isso que, como a Lilian falou, que o assédio ele é invisível. Então, a fala hoje nossa é tornar visível. É tornar as pessoas conscientes de como a gente pode caracterizar o assédio e aonde que a gente pode procurar ajuda e auxílio para que evite isso ou minimize os impactos que o assédio pode causar. Porque a informação hoje é um dos maiores poderes que nós temos na mão, inclusive o organizacional. As empresas precisam também se preocupar com isso, né? Os danos também são para a empresa, não só para a pessoa, né? Desde a baixa produtividade, turnover, dentre outras consequências que pode estar ocasionando, né? O turnover, que é a rotatividade de funcionários, ele precisa também estar atento a isso, né? As empresas precisam observar como está o seu ambiente de trabalho. Ele é saudável? Porque todo mundo sai da sua casa, primeiro o questionamento que a gente tem que fazer, quem que está indo ao ambiente de trabalho? Né? E como que a empresa está preparada para receber essa pessoa que também está indo dia a dia no seu espaço? Então, exemplificando aqui, Tiago, Gabriel e Lilian, seria assim, por exemplo, nossa, o seu cabelo está escuro, entendeu? Isso é assédio no ambiente do trabalho ou o assédio está relacionado a fazer o trabalho? A gente tem várias situações, porque uma violência específica, no momento específico, por exemplo, você está nervoso e acabou gritando, se excedendo com uma pessoa, isso é uma violência, porém ela é pontual, não determina o assédio. Como a Lilian disse, o assédio ele tem que ser sistemático, ele tem que ser direcionado, ele tem que ser repetitivo e por um tempo. Então, do que se trata? Alguns exemplos. Uma pessoa tem determinada função no ambiente de trabalho e constantemente a chefia dela fica trocando o serviço dela, o trabalho que ela faz, para induzir ela ao erro. E quando essa pessoa comete esse erro, é apontado para ela a sua incapacidade, você é incompetente, olha quantos erros estão acontecendo com você. As brincadeiras, então, não? Podem ser também. Por exemplo, também. eu chego lá na TV, todo dia e o Caio tá lá. Caio, esse topetinho seu, hein, Caio? E tal. E o topete, Caio? Todo dia enchendo o saco dele. Isso daí seria um assédio? Pode ser considerado um assédio, se ele sim. não gostar. Sim. Como a Lilian costuma dizer, né? Que a brincadeira, ela só acontece quando os dois lados dão risada. Sim. Então, se tem uma pessoa constrangida com a sua atitude, sim, é uma atitude de assédio. Um constrangimento. Sim. Entendi. Aí o assédio ele pode ser usado para humilhar essa pessoa, para desqualificar. Quando a gente está falando de sintomas, muitas vezes a pessoa chega em casa se sentindo incompetente, não entendendo direito por que não está dando certo o trabalho dela, mas ela não consegue perceber que aquele ambiente está sendo violento com ela. Sim, exatamente. Às vezes acostuma com aquele ambiente também. Adoece e depois não sabe quem. Daí tem que ir no psicólogo fazer um levantamento e falar assim, olha isso, olha aquilo, não é? Isso que você falou, Wagner, é muito importante, né? Nós temos uma cultura de falar que as coisas são normais, de normalizar as coisas, né? Sim. Então, por isso que é importante parar um tempo para reflexão, né? Será que realmente isso é um costume da empresa ou é uma empresa que realmente está ocorrendo um assédio ali dentro? Ela está prejudicando psicologicamente, moralmente, fisicamente os seus colaboradores, também para com a empresa. Porque não é somente também a empresa que provoca o assédio, né, que é a institucional, mas existe a interpessoal também. Como ela está capacitando seus colaboradores e como eles estão lidando com seus colegas de trabalho? É um ambiente em que está sendo saudável? É um ambiente em que as pessoas estão se respeitando ali dentro? Precisa ser observado isso. Os impactos são gigantes, então é necessário fazer essa observação constante. E o assédio não depende de hierarquia. Pode ser entre colegas de trabalho. O assédio moral, não. Ele pode ser por abrangência, né, interpessoal institucional, que é pessoa a pessoa, um grupo de pessoas para uma pessoa, ou institucional, que é a cultura organizacional. Quando a gente vai falar de interpessoal, ele tem outras formas. Ele pode ser descendente, ascendente, que é a verticalização, né? Então,
de subordinado para uma hierarquia ou uma hierarquia para o subordinado, e pode também ocorrer de forma horizontal, que é de colega de trabalho para colega de trabalho, ou de forma mista, que ocorre nas duas vertentes, tanto horizontal quanto vertical. Entendi. E isso é muito comum? Isso é extremamente comum. E, por exemplo, acho que o mais conhecido, o que as pessoas mais identificam, seria da chefia com o subordinado, né? Sim. Numa chantagem, numa autoridade absoluta ali, enfim, esse tipo de humilhação, esse tipo de assédio. Porém, também existe o outro lado, que é quando o próprio funcionário assedia a chefia, ou um aluno assedia um professor, porque daí é na hierarquia ascendente, né? Entendi. Isso também é possível. Isso também é possível com chantagens, isso é possível com chacota. Então, vamos supor, tem a equipe de trabalho e a gente conversa e eu começo a induzir as outras pessoas a boicotarem aquele chefe. Isso é uma forma de assédio moral ascendente. Entendeu? Então nós estamos boicotando aquele chefe em conjunto, não dirigir o olhar para determinada pessoa, não ignorar, estar numa reunião e conversar com todo mundo e ignorar a presença daquela pessoa. Isso são formas de assédio e às vezes as pessoas não percebem. Mas o importante que vocês falaram é que para configurar há necessidade de uma assiduidade. Não, nós temos uma reunião hoje, eu sou o chefe, nós temos uma reunião aqui, tal. Eu Tô falando para todo mundo, certo, Tiago, tal, bem, Lília, tal, e não olho para você. Não quer dizer nada numa reunião. De repente, aquele dia eu não gostei de alguma coisa, tal. Para configurar o assédio, há necessidade que ocorra sempre isso daí. Eu sempre ignore você, por exemplo. Uma sistematização e um tempo prolongado. Várias vezes você colocando, excluindo ela da conversa, por exemplo, aí seria caracterizado de assédio moral. É uma linha muito tênue, sabe, Wagner? Porque muitas vezes a gente precisa, como empregador, por exemplo, você tem que cobrar uma produção, você tem que pedir que as metas sejam atingidas, porque a gente tem responsabilidades dentro do trabalho. E isso não é assédio. Né? Eu acho que a gente precisa... É em decorrência das funções que as pessoas estão executando dentro da empresa. Então a gente tem que ter uma liderança também. O líder, ele cuida das pessoas. Mas é como você disse, é uma linha muito tênue, né? Exatamente. Veja você num chão de fábrica. Você é a gerente ali. Você passa todo dia... Caio, como está seu serviço? Tal. Tiago, tal. Gabriela, tchau. Todo dia ali você passando, fazendo cobrança, ele fala, tá pegando no meu pé. Mas eu acho que... Desculpa, não, pode ir. Mas aí eu acho que é importante fazer a descrição de cargos e função da maneira mais correta possível. Deixar muito bem claro isso. Perfeito. Né? E detalhar mesmo qual é a função qual é a sua função dentro da organização, né? Dentro da empresa. Que a função do gerente é essa. Exato. Que você diz, cobrar a produção. É importante deixar isso muito bem claro, inclusive na contratação. Eu estou entrando naquela empresa para executar determinadas funções e atividades e deixar bem característico de quais são as minhas ações que eu vou ter dentro daquela organização. Uma vez que eu tenho uma função em que eu sou gerente, em que eu não vou atuar dentro de uma determinada área, que é a linha de produção, e aí às vezes, né, um superior imediato, ele coloca você na linha de produção com o objetivo, né, de trazer um dano para você, seja psicológico ou a humilhação, né, ou tantas outras que existem, aí sim pode se caracterizar, porque não é da sua função naquele espaço, né, e aí ele, de certa forma, ele está buscando trazer algo vexatório para você, né, diminuindo a sua responsabilidade que você tem da sua função. Né? Perfeito. Pessoal, no próximo bloco, nós vamos tratar aqui também do assédio sexual. Pelo menos a diferença do assédio moral com o assédio sexual. Aguardem e voltaremos já.